Bom dia, meu povo! Camp Nou ao fundo, dá para pedir pouca coisa mais do que isso, né? De cenário para fazer o vídeo prévio de hoje desse grande confronto que eu vou voltar a acompanhar no Camp Nou depois de muito tempo. Eu volto a acompanhar um jogo de Camp Nou, 2023, né? Desde que o Barcelona joga a última vez. Se bobear, e eu não tenho de cabeça, mas eu vou pesquisar para mais tarde, eu acho que o último jogo que eu vi do Barcelona no Camp Nou é o primeiro jogo do Lamine Yamal, o Barcelona Betis. Porque depois o Barcelona ganha lá a Liga, mas aí eu lembro que eu estava envolvido com outras coberturas de final de Liga dos Campeões, de fase final de Champions, alguma coisa assim. E eu não acompanhei os últimos jogos, a despedida do Camp Nou. O Barça já voltou para casa e eu, pessoalmente, volto hoje para essa casa que me acolheu tão bem, que é o Camp Nou, que está aqui atrás de mim, em obra ainda. Por fora está bastante incompleto, mas por dentro eu gostei muito do que vi. E depois do jogo eu trago um pouco mais de impressões e durante o dia mostrando um pouco mais de impressões também do Camp Nou para vocês. É um reencontro de dois super conhecidos, né? Barcelona e Atlético de Madrid já se enfrentaram 8 vezes desde que o Hansi Flick chegou a uma temporada e meia. Vai ser a quinta dessa temporada, um jogo quase sempre de muitos gols, a média de gols é de mais do que 4 por jogo, 33 gols nos 8 confrontos, e jogos que já tiveram de tudo, né? Muitas viradas, já teve 4-4 com o Barcelona saindo de um 0-2 para um 4-2 para um 4-4, já teve o Barcelona saindo de tá perdendo por 2-0 para virar para 4-2. O Atlético de Madrid em Barcelona sai perdendo por 1-0 e ganhar por 2-1. Já teve 4-0 do Atlético, 3-0 do Barcelona. No final de semana, um Atlético que poupou muita gente, que descansou muita gente. E vamos ver hoje qual que é o resultado disso, que perdeu de virada para o Barcelona. Mas era um jogo que valia muito mais para o Barça do que para o Atlético. Então acho a estratégia do Simeone absolutamente válida e boa para aquele jogo do final de semana. Porque o Atlético é o quarto colocado de La Liga, dificilmente perde a quinta colocação, ainda que perca a La Liga deve colocar 5 times na próxima Champions. E eu falei aqui, teve torcedor do Atlético que não gostou, que me mandou mensagem, que eu falei que o Atlético poupou jogadores contra o Barcelona, mas não tem pretensões de chegar em final de Champions. É claro que assim, entendeu o que eu quis dizer e talvez eu não tenha me explicado bem. O Atlético poupa jogadores no Campeonato Espanhol pensando em Champions, mas não é a Champions é o que vai salvar a nossa temporada, e agora a Champions virou obrigação. Como é, por exemplo, para o Real Madrid, né? Real Madrid se termina sem títulos e se só pode jogar Champions, tem que jogar todas as fichas na Champions porque tem que salvar a temporada. A temporada do Atlético, claro que ele quer ganhar títulos, é evidente que ele quer, mas é uma temporada que se ele não ganhar títulos, mas se ele for bem nas competições e cumprir os seus objetivos, quer estar na próxima Champions, quer competir bem, o Atlético de Madrid tem a sua temporada considerada boa. Então mesmo que o Atlético não vença, e está na final da Copa do Rei, é favorito para vencê-la, mesmo que o Atlético de Madrid não vença títulos, uma vez que ele compita bem, para o que o clube espera como clube, tá tudo certo. E é claro que o time quer chegar na final da Liga dos Campeões, só não é uma obrigação, como é para outros clubes, por exemplo, o Real Madrid, que eu mencionei aqui, e quase que o Barcelona também tem mais obrigações do que o Atlético, pelo histórico do clube, pelo poder econômico histórico também, embora o Atlético nas últimas temporadas seja um clube bastante gastador, mas o Barcelona também tem mais dessas obrigações. Do jogo, meu povo, acho que a gente vai ter de novo um roteiro diferente. É um confronto que permite muitos roteiros diferentes pelos contextos diferentes, então não acho que é parecido com a Copa do Rei, não acho que é parecido com o último jogo do Campeonato Espanhol, nem o último jogo do Campeonato Espanhol em Barcelona. Talvez parecido com o que a gente viu na Copa do Rei do ano passado, porque é um confronto que primeiro se joga em Barcelona e se decide em Madrid. Eu tenho a sensação de que o Atlético quer levar o jogo para Madrid, mas não vai se defender tão mal como fez nas últimas visitas a Barcelona, quando ele tomou 6 gols nas últimas 2 partidas aqui, e não acho que ele vai ser tão passivo, porque ele podia ser alguma coisa passivo na partida da Copa do Rei, porque tinha um 4-0 no bolso. Então se defendeu sem contra-atacar muito, se defendeu sem querer roubar muita bola, sem correr muitos riscos, e eu acho que hoje vai apertar um pouco mais o pé no acelerador o Atlético de Madrid, mas não demais. Não acho que vai ser aquele time super intenso que foi, por exemplo, no 4-0 em Madrid. Acho que vai atacar mais o Barcelona, contra-atacar mais o Barcelona, querer levar alguns gols daqui para Madrid, mas sim vai querer decidir o jogo na capital da Espanha, vai querer decidir o jogo no seu estádio na semana que vem e sair daqui vivo. O que é sair daqui vivo? É vencer, se defender bem, tentar num contra-ataque. Eu acho que vai ser muito um Atlético de contra-ataque. Mas se estiver empatando ou até perdendo por um gol, acho que está ok para o Atlético. Se estiver perdendo por mais do que um gol, aí sim eu acho que o time vai com tudo buscar diminuir o prejuízo para depois decidir em casa. E o Barcelona, por outro lado, também.
Se tiver a chance de matar, é evidente que vai querer matar, mas também não acho que vai ser um time super exposto se estiver vencendo por 2-0, correndo desesperadamente para tentar o terceiro. Ou se estiver vencendo por 1-0, correndo riscos demais, embora o Barcelona sempre corra riscos demais, mas correndo risco demais para buscar o segundo e não segurar um 1-0. Acho que é um jogo um pouco mais pausado. É difícil falar de Atlético de Madrid e Barcelona pausado, mas acho que vai ser um jogo hoje menos pegado do que os últimos, até porque a lista de pendurados e pendurados importantes, eu vou passar aqui para vocês, é imensa dos dois lados. O Atlético de Madrid pode perder quase que um time inteiro e o Barcelona também muitas peças muito importantes que podem ficar de fora do jogo da semana que vem. Então acho que vai ter um pouco mais de pé no freio na hora de entradas, na hora de decidir jogadas mais difíceis que possa apertar e gerar divididas e tal. Eu acho que vai ter um pouco mais de calma dos dois lados. Vou pegar aqui o outro celular só para mostrar para vocês algumas coisas que eu anotei, que eu acho importantes para falar do jogo. E uma delas são os pendurados. Olha só, estava falando dos pendurados. O Atlético tem o Thiago Almada, Lenormand, Lenglet, Llorente, Marc Pubil, o Ruggeri e o Gil Simeone. Se o Ruggeri, por exemplo, que é o marcador do Lamine, toma um cartão hoje, fica muito ruim para o Atlético na volta, porque a gente viu como foi no final de semana improvisando ali o Nico Gonzalez de forma quase que inexplicável o Simeone, e a dificuldade que teve o Atlético para parar o Lamine Yamal. Ou deve ser o Ranco, se não jogar o Ruggeri na semana que vem, na esquerda, para tentar parar o Lamine, se é que o Lamine vai estar, porque ele também está pendurado. Se perder Gil Simeone é uma perda muito grande para o Atlético. Tem muitos zagueiros, né? O Lenglet, o Pubil, que estão pendurados, o Lenormand também. E ainda o Marcos Llorente, que é um jogador também muito importante. Vamos ver hoje qual que vai ser a função do Marcos Llorente, se vai ser lateral ou se vai ser meio campista. Eu acho que vai ser meio campista, embora o Molina tenha gerado muitas dúvidas também no final de semana. Do lado do Barcelona, os pendurados são Lamine e Firmín, dois jogadores muito importantes, o Gerard Martin também, que está jogando bem na defesa, e o Marc Casador, esse é reserva. De retrospecto dos times, o Barcelona ganhou 25 dos últimos 30 jogos que disputou, 8 dos últimos 10 jogos que disputou, o Barcelona venceu. E 8 dos últimos 11 também, porque veio de derrotas de Atlético e Girona, e depois nas últimas 9 partidas o Barcelona ganhou 8 e teve um empate no meio do caminho aí contra o Newcastle. Em casa nessa temporada o Barça tem 20 vitórias e uma derrota, aquela derrota para o Paris Saint-Germain, e no Camp Nou o Barcelona tem 14 vitórias em 14 jogos. Desde que voltou o Barcelona só venceu no Camp Nou, 47 gols marcados, uma média de mais do que 3 por jogo, e só 9 gols sofridos. O Barcelona está bem defensivamente em casa, quando a gente viu contra o Newcastle, por exemplo, que foi um adversário que apertou um pouco mais, e que fez 2 gols e que deu uma sensação esquisita no Barcelona naquele jogo, por mais que tenha terminado 7-2. É um jogo de sensação esquisita para o Barcelona, mas só 9 gols sofridos em casa em 14 partidas, é uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos, é uma média muito boa, especialmente como a gente sabe o que é o Barcelona. O Atlético de Madrid fora de casa nessa temporada, 24 jogos, 8 vitórias, ganhou 1 de cada 3 jogos só fora de casa o Atlético, 7 empates, 9 derrotas, fez 35 gols em 24 jogos, uma média boa de 1 gol e meio quase por jogo, mas tomou 37 gols sofridos em 24 jogos fora de casa. O Atlético de Madrid, eu já fiz alguns jogos do Atlético essa temporada e gravei vídeo aqui depois para vocês, né? Eu fiz o Atlético de Madrid-Liverpool, o Atlético de Madrid... Arsenal, eu não lembro se fui eu, mas eu fiz os 2 jogos do Atlético de Madrid contra o Clube Bruges, por exemplo, e nas oitavas de final eu não lembro o Atlético de Madrid-Tottenham, não fiz. Enfim, eu fiz uns 3 ou 4 jogos do Atlético de Madrid essa temporada e já comentei bastante também depois de Atlético e Real Madrid, depois de Atlético e Barcelona. Não é definitivamente aquele Atlético de Madrid de Simeone que a gente se acostumou a ver, que se defende com tudo, que ataca com o que dá, e ver o que consegue raspar dos jogos. Esse time não se defende com tudo, é um time que sofre muitos gols e é um time que tem muita gente na frente para atacar de diversas formas. Pode atacar com bola no pé, pode atacar em velocidade pelos lados do campo, tem jogador físico de área como Sorloth, tem jogadores técnicos no meio campo como Alex Baena, Thiago Almada, para se precisar desse nível de jogo também, tem substituições para fazer, para manter o que está fazendo. Você pode ter Gil Simeone e depois colocar Nico Gonzalez, são 2 jogadores rápidos e você pode apostar por velocidade e velocidade. Você tem o Lookman agora, que é mais um que dá velocidade. Jogadores de movimentação entre zagueiros, como Griezmann e Julián Álvares. O Atlético de Madrid tem tudo. E por isso é um time tão perigoso. O Atlético de Madrid, quando quer, e essa é a minha grande crítica ao Atlético, o Atlético deveria querer mais, porque quando ele quer, ele ataca, ele é capaz de atacar muito bem. O problema é que o Atlético quer pouco. O Atlético basicamente joga quando ele é obrigado a jogar. Eu acho que o Atlético é um desperdício de time que poderia jogar muito mais, porque tem peças para jogar muito mais e tem um técnico para jogar muito menos.
Não que o Simeone seja um mau técnico, mas é um técnico que quer jogar numa velocidade de ataque e de riscos menor, e é um time que convida a atacar e a correr mais riscos, e normalmente não quer isso o Diego Pablo Simeone. De times, o Barcelona acho que é um time que a gente conhece bastante, né? João Garcia no gol, volta o Condé na lateral direita, na zaga, Marc Casador, Gerard Martin, e na esquerda, João Cancelo, por mais que o Baldé esteja pronto, acho que o Cancelo é mantido no time, até porque o Baldé ainda nem tem ritmo de jogo. No meio campo, acho que ele vai com o Eric Garcia, o Ronald Araújo tá recuperado, tá? Foram só dores musculares, não foi uma lesão. Então, mesmo que ele coloque o Eric, vai ter zagueiro no banco de reserva se precisar. E ele também pode sair, uma vez que precise de zagueiros, mexendo um pouco no time, né? Jogando o Cancelo para a lateral direita, puxando o Condé para a zaga, enfim, recupera defensores o Hans Flick. Eric Garcia, Pedro e Firmin, na frente Lamine, Rashford e Lewandowski. Lewandowski pelo gol que fez, pela ausência completa do Ferran, acho que começa o Lewandowski. Por que não Dani Olmo? Porque é um perfil de jogo diferente do que o Barcelona teve no final de semana fora de casa, que o Atlético ia mais para cima, e com o Dani Olmo, o Barcelona, na hora de sair jogando, de abrir um pouco mais a defesa do Atlético de Madrid, o Dani Olmo como falso 9, ele vinha para o meio campo para receber a bola um pouco mais longe dos zagueiros do Atlético de Madrid. Se os zagueiros do Atlético de Madrid não vinham atrás dele, o Barcelona tinha um meio-campista livre, que era o Dani Olmo, que saía da marca, né, da referência dos zagueiros. E se o zagueiro do Atlético de Madrid vinha atrás do Dani Olmo quando ele baixava para receber, abria um espaço entre os zagueiros. E ali o Firmin, por exemplo, se aproveitou em 2 oportunidades para correr entre os zagueiros do Atlético de Madrid, não finalizou bem, mas essa é a função e a ideia do falso 9. Como hoje o Atlético não deve perseguir tanto o Barcelona longe da sua área, o falso 9 acho que não faz diferença, e sim um 9 como o Lewandowski, porque se você está atacando contra uma defesa muito fechada, ter um 9 na área, a bola pode bater nele e entrar. E foi exatamente o que aconteceu no final de semana. O Atlético é mais difícil de decifrar, tá? Não vai ter o Oblak, segue fora, joga o Musso, que está jogando bem no gol, inclusive, né? O Oblak acho que sempre é sentida a falta dele, mas o Musso está indo bem, jogou muito bem no final de semana. Já começam as dúvidas na lateral direita. Joga o Molina, que foi muito mal no final de semana, ou joga o Llorente por ali? Porque se o Llorente jogar por ali, vai faltar jogador no meio, senão não teria dúvidas que seria o Llorente na lateral direita. Marc Pubil tá voltando, vamos ver se ele vai estar recuperado e pronto para começar jogando, senão é o Lenormand do lado do Ranco e o Ruggeri fechando a defesa, mas já tem 2 dúvidas aí, né? Joga Marc Pubil e joga Molina, ou joga um Lenormand e Llorente na defesa. No meio campo deve ser o Koke, até porque estão faltando outros jogadores, e o Koke é bom para sair das pressões do Barcelona e para ligar os atacantes lá na frente. Do lado, ou do Baena, que eu tô vendo algumas prévias colocando o Baena no centro do campo do Atlético de Madrid, acho que seria um time menos pegador, ou o Llorente, eu acho que vai o Llorente no meio campo, com o Molina na lateral. De um lado o Lookman, do outro lado o Gil Simeone, na frente o Griezmann e o Julián Álvares. Ainda teria o Atlético de Madrid para colocar o Thiago Almada, ainda tem o Sorloth, ainda tem Nico Gonzalez, do que eu falo que esse time tem muito recurso. Estão fora no Atlético de Madrid o Pablo Barrios e o Johnny Cardoso, isso faz com que o meio-campo esteja um pouco esvaziado, né? E aí por isso eu acho que joga o Llorente no meio-campo. E também tá fora o Jean Oblak, do lado do Barcelona, Frenkie de Jong tá fora, Marc Bernal tá fora, talvez para o jogo de volta eles estejam à disposição, Marc Bernal bastante provável, e o Frenkie de Jong, vamos ver se ele ganha alguma coisa de ritmo de jogo contra o Espanhol, para estar pelo menos disponível no banco de reservas. E o Rafinha, previsão para maio. Rafinha deve voltar, quem sabe se o Barcelona tiver em uma semifinal de Liga dos Campeões, no jogo de volta, ou depois disso contra o Real Madrid. É isso, meu povo, de prévia de um grande jogo, de mais um roteiro diferente que a gente vai ter para Atlético e Barcelona. Vamos ver o que espera a gente daqui a pouquinho, lá dentro no Camp Nou.